Olá, meu nome é Júlio Vaz e na sequência do estudo do crime de furto, previsto no artigo 155 do Código Penal, estaremos analisando neste vídeo 2 os parágrafos 2º e 3º do artigo 155. Vamos observar que o crime de furto é um crime contra o patrimônio e nós temos a seguinte redação estabelecida para o parágrafo 2º. Se o criminoso é primário e de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de 1 a 2/3, ou aplicar somente a pena de multa. A doutrina tem chamado esta figura de furto mínimo. A gente pode observar que para a existência desta ideia privilegiada de furto são necessários 2 requisitos. Vamos ter o requisito subjetivo, que é o criminoso ser primário, e vamos ter o requisito objetivo, que é a coisa ser de pequeno valor. Quando estes 2 requisitos estiverem presentes, nós temos a possibilidade de aplicação desta circunstância específica de redução da pena, esta prevista no parágrafo 2º, que cuida de um furto privilegiado. Vamos analisar, então, inicialmente o requisito subjetivo, que é criminoso primário. Vamos lembrar que, quando estudamos a parte geral, aprendemos o conceito de reincidente. É aquele que comete novo crime após o trânsito em julgado de sentença que o condenou por crime anterior. Então ele comete um novo crime após o trânsito em julgado de sentença que o condenou por crime anterior. Reincidente, previsto lá no artigo 63 do Código Penal. Mas a gente tem que observar que só o conceito de reincidente nos é apresentado pelo sistema penal. O sistema penal não forma para a gente um conceito de primário. Então a gente vai buscar na doutrina a formação de quem é primário. Se a gente for observar, a exemplo Damásio, Magalhães Noronha, vão dizer primário é o não reincidente. Primário é o não reincidente, devendo ser observados os seus antecedentes e a personalidade. Ora, em primeiro lugar, esses autores estão estabelecendo a existência apenas de 2 figuras, o primário e o reincidente. Quando nós temos aquela possibilidade de uma pessoa, pela forma que está previsto o conceito de reincidente, ela ser reincidente ou ser primário ou não ser primário e nem ser reincidente. Ora, vamos observar que a corrente adotada pelo Supremo Tribunal Federal não é esta primeira mencionada, mas é aquela que entende que primário é quem está sendo condenado pela primeira vez. Então, naquele momento que aquela pessoa está sendo condenado pela primeira vez, vamos verificar que ele é primário, porque ele nunca foi condenado. Inclusive, é o momento que interessa sabermos se alguém é primário, quando ele está sendo condenado pela primeira vez. Essa posição é adotada pelo Supremo Tribunal Federal.
Neste sentido, vamos observar o surgimento ainda de uma terceira posição doutrinária que vai falar do tecnicamente primário, que vai dizer que primário é aquele que, apesar de condenado, não é reincidente. Então, aquela pessoa que, por exemplo, tenha praticado 2, 3, 4 crimes, mas todos eles anteriores à sua primeira condenação, ele não é reincidente, porque ele não praticou o crime após a primeira condenação transitar em julgado. Todos os crimes que ele praticou são anteriores à primeira condenação. Mas vejam, se eu for olhar apenas pela posição do STF para aquele que está sendo condenado pela primeira vez, na hora que ele for julgado por aquele crime 1, ele será considerado primário, e não naquela sequência de crimes que ocorreram antes da sua primeira condenação. Pelo tecnicamente primário, ele, não sendo reincidente, ele poderá, apesar de condenado, como ele não é reincidente, ele poderá ser favorecido pela figura privilegiada em razão de ser tecnicamente primário. O tecnicamente primário tem sido aceito pelos tribunais e é uma forma mais favorável ao agente que realizou condutas delituosas. Há ainda um requisito objetivo. O requisito objetivo é a coisa de pequeno valor. Como estabelecer o que é coisa de pequeno valor? Vamos observar que, já em um primeiro critério de avaliação, o nosso sistema está usando um referencial. Alguns gostam de falar que estamos baseados no teto e que este teto seria o valor de um salário mínimo. Ou seja, consideraríamos coisa de pequeno valor todo o bem, toda a coisa subtraída, que o valor desta não seja superior ao valor de um salário mínimo. Tem-se admitido que este teto não é um teto rígido, ou seja, ele admite flutuações, e é o juiz que deve verificar se essas flutuações devem ou não ser consideradas para se estabelecer a coisa como sendo coisa de pequeno valor. Para realizar esta avaliação para apreciar o valor da coisa subtraída, utilizamos a forma intrínseca, que é observar o valor da coisa por ela própria. Significa dizer, vamos verificar a marca, o modelo, vamos verificar o desgaste, vamos verificar se não há danos e vamos estabelecer um valor para este objeto. Existe, embora não adotado aqui na figura do furto, também a forma de se avaliar um bem de forma extrínseca, em que olha-se para fora do bem, olha-se em relação ao bem com o seu proprietário. Então a gente vai verificar se para o proprietário do bem, aquele bem tem grande relevância no seu patrimônio. Eu sempre lembro que os senhores podem ter a ideia de um mesmo objeto como uma bicicleta. A mesma marca, o mesmo modelo, o mesmo ano. Mas uma sendo utilizado por uma pessoa de baixa capacidade econômica, que utiliza aquela bicicleta como meio de transporte para o seu local de trabalho. Ou seja, aquele bem dentro dos seus bens patrimoniais, ele tem grande relevância, é de grande valor. Agora,
olhando para aquela pessoa que tem grande capacidade econômica, aquela mesma bicicleta não é mais do que mais um objeto para o seu lazer, ou para que faça alguns exercícios eventualmente. Então, a forma extrínseca, ela olha para fora do objeto. Podemos observar, divagando um pouco, que essas elaborações de avaliação são feitas normalmente na fase do inquérito policial. E a autoridade policial nomeará peritos avaliadores. Serão pessoas que serão nomeadas pela autoridade policial para fazer a avaliação do bem. Então verificarão o valor do bem no mercado, se o bem estiver presente, apreciarão as condições do bem e estabelecerão ali no seu auto de avaliação qual é o valor daquele bem. Então os senhores têm a coisa de pequeno valor. Quando estiverem presentes estes dois requisitos, o subjetivo, que é ser o criminoso primário, e o objetivo, que é a coisa de pequeno valor, pergunta-se: o juiz terá a faculdade ou terá a obrigação de conceder o benefício? Essa pergunta, que é encontrada em vários doutrinadores, apresenta hoje uma resposta única. É uma obrigação do juiz a concessão do benefício. É um direito subjetivo público do réu a concessão do benefício quando estiverem presentes os dois requisitos. Vamos observar na redação do parágrafo 2º que isto assim se coloca. Parágrafo 2º. Se o criminoso é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, requisito subjetivo, requisito objetivo, o juiz pode, vejam, é faculdade, mas não é faculdade de conceder o benefício, é faculdade de que benefício conceder. O juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, primeira hipótese. Diminuí-la de 1 a 2/3, segunda hipótese. Ou aplicar somente a pena de multa. Sem dúvida nenhuma, hoje pacífico dentro da nossa jurisprudência, que temos aí um direito subjetivo público do réu. Ele tem o direito, presentes os dois requisitos, à concessão do benefício. Essa figura de furto privilegiado é aplicável, inclusive, na ideia de um furto tentado. Mesmo o furto sendo tentado, é possível a figura do parágrafo 2º ser aplicada ao caso. Vamos verificar agora o parágrafo 3º, que vai falar sobre energia e equipara a energia à coisa alheia móvel. Temos no parágrafo 3º a seguinte redação: equipara-se a coisa móvel à energia elétrica ou qualquer outra que tenha valor econômico. Inicialmente importante a gente observar a existência nesse parágrafo 3º de uma interpretação analógica, em que o nosso legislador inicialmente apresenta uma hipótese causuística, uma hipótese específica, e após passa a nos trazer uma fórmula genérica. Então ele fala de energia elétrica ou de qualquer outra que tenha valor econômico. Vamos observar dentro desta matéria as diversas possibilidades de energia que aqui poderiam ser mencionadas.
a energia radioativa, a energia atômica, a energia hidráulica, a energia sonora, genética de reprodutores, térmica, mecânica. Ora, diante de um rol tão extenso de hipóteses de energia a serem equiparadas à coisa móvel da mesma forma que a energia elétrica, vamos formar dois requisitos necessários a aplicar em qualquer caso para verificarmos a possibilidade da incidência do parágrafo 3º. Primeiro requisito, que a coisa tenha valor econômico. Então, primeiro requisito, que a energia tenha valor econômico. E segundo requisito, possibilidade de apoderamento. Só podemos imaginar em subtração se a gente for falar na possibilidade de apoderamento por parte do sujeito ativo sobre esta energia. Se não pudermos falar deste apoderamento, não poderemos falar de subtração. Vamos observar, por exemplo, a ideia de uma energia que não foi nem mencionada aqui ainda, a energia cerebral ou a energia encefálica. Veja, o cérebro humano emite ondas elétricas, que são inclusive captadas e registradas no eletroencefalograma. Ora, certo que toda energia possui valor econômico, mas será que nós já temos capacidade de apoderamento da energia cerebral de outras pessoas? Questão que fica no ar. Eu diria que não. Observo, podemos falar a exemplo, então, da energia genética de reprodutores, o sêmen. Vamos imaginar que alguém vai subtrair o sêmen de um touro premiado para poder fecundar uma fêmea de sua propriedade. Nós teremos aí a possibilidade de falar da prática do crime de furto, observado o que nos permite, por equiparação, o parágrafo 3º. Chegamos a encontrar citação de que se o animal for furtado, levado para fecundar a fêmea e depois devolvido, o agente que permaneceu apenas com o esperma do animal que fecundou o seu animal fêmea, nós estamos diante do crime do furto. 155, observado o parágrafo 3º, que permite a equiparação. Vamos ainda acrescentar aqui no final de lembrar de uma expressão popular, que é o gato. O furto, que é comumente conhecido pelo ato de desviar a energia elétrica através de uma ligação clandestina. Nesta hipótese, é necessário a gente observar que não teremos a prática de um crime de furto se há uma burla, um engodo à prestadora da energia. Nós temos aí uma prática de estelionato. Por exemplo, quando ocorre a alteração do medidor. O furto deverá se dar através da subtração e não do engodo. Então é possível, com uma ligação direto da rede elétrica, que não passa pelo relógio, mas ingressa no imóvel, falarmos de furto, falarmos de gato. Estas são as notas que apresentaríamos sobre os parágrafos 2º e 3º do artigo 155 do Código Penal. Prosseguiremos no próximo vídeo
falando dos demais parágrafos do artigo 155. Obrigado por sua atenção.